obrigado mais uma vez, né, pelo convite. E já está virando tradição, né? Cadê o corvo? Ali, tá ali. Todo mês de dezembro agora já é quase tradição. E bom, obrigado a vocês também por terem vindo. E bom, acho que a gente tem uma história meio parecida, todo mundo, né? Eu também sempre gostei de desenhar, comecei a trabalhar com publicidade, ilustração, história em quadrinhos, aí eu fiz um monte de coisa lá, de super-herói, Superman, Wolverine, Vingadores, né? E eu tinha uma influência assim bem variada, né? Eu gostava de muito quadrinho infantil, infanto-juvenil e Asterix, Tintin, né? Coisas europeias, desde mangá, sabe, Akira, as coisas que eu lia na minha época de infância e adolescência. Lia coisas de super-herói também, gostava de ilustração. Mas, e até hoje a única coisa que me sai com facilidade é um estilo mais realista, mais clássico, né? Hoje em dia, estou trabalhando numa história em quadrinhos do Maurício de Souza, que é um livro do personagem chamado Papa Capim, que é um personagem indígena, fazendo no meu estilo de desenho mesmo, né? Pinto também, enfim. Algum tempo atrás, há 3 anos atrás, eu lancei o livro, esse aqui, que tem, eu acho que quase tudo que eu fiz, assim, um pouquinho de cada coisa do que eu fiz nos 10 anos que eu trabalhei com super-herói. Acho que só não tem Constantine, algumas coisas da Marvel que eu fiz depois. É uma compilação de vários trabalhos meus. E, bom, e é isso. Trabalho com desenho, vai ser pro resto da vida desenhar, ilustrar, pintar, né? Bom, eu trabalho com quadrinhos já há bastante tempo, desde os anos 90. Acho que eu trabalho com quadrinhos desde os 16, 17 anos de idade. Primeiro fazendo letras para a história em quadrinhos através de um estúdio Art Comics, né, para quem eu trabalhei. Mas posteriormente eu comecei a desenhar para editoras pequenas em São Paulo. E depois disso começou a minha carreira no mercado americano, por volta dos anos 90, 91, 92. Foi quando eu comecei a fazer o trabalho que eu acho que me conhecem mais por esse trabalho, que é o trabalho com X-Men e tal. Eu não percebi assim uma diferença de tratamento por ser brasileiro nem nada. Eles estavam interessados, na verdade, em me conhecer pelo trabalho que tinha saído e que tinha feito muito sucesso. No caso, em 95, foi o X-Men Alpha e o Ômega. Acho que eles ficaram até surpresos por saberem que eu não falava inglês, que eu não era brasileiro, né? Porque eu usava o nome Roger Cruz, então acho que eles não tinham associado, assim, que de repente eu fosse de outro país. Eu já ouvi falar muita coisa de gente dizendo que nós entramos no mercado americano porque era uma mão de obra barata e tal. Isso nunca existiu. Eles realmente contrataram essas pessoas, eu, Deodato, essa galera aqui, Renato, todo mundo pelo trabalho, pela qualidade do trabalho apresentado. Então, a gente mostrava e o editor se interessava exatamente pela qualidade, pelo histórico do artista de cumprir prazos, né? Já fiz de tudo um pouco, né, no mercado americano, se bem que a maior parte do meu trabalho foi para a Marvel mesmo, desenhando títulos da linha X-Men, como X-Men Alpha, X-Men First Class, Uncanny X-Men, X-Factor, X-Force, todos esses títulos, Homem-Aranha, Hulk. Sobre a minha rotina de trabalho, desde que eu parei de trabalhar para os americanos, aliás, até na época em que eu trabalhava, eu não tinha uma rotina muito certinha, não. Eu sempre fui muito... Meu dia a dia é muito caótico, né? Eu sento para trabalhar, mas nesse momento aqui não sai nada. Eu levanto, vejo TV, vou dar uma volta, aí volto, de repente naquela meia hora começa a render muito e eu fico, de repente, 4, 5 horas direto na prancheta. E atualmente até mais ainda, né? Porque agora eu estou trabalhando com projetos autorais e às vezes
eu escrevendo um roteiro, por exemplo, a ideia não sai naquele momento. Então eu vou ver uma série, vou andar, sabe? E espero sair, porque eu não tenho mais o compromisso com o prazo, sabe? Eu tenho um prazo estabelecido na minha cabeça para terminar aquele projeto, mas não é a mesma cobrança de fazer 22 páginas em um mês, como era no mercado americano. Recentemente eu lancei, recentemente não, já tem 2 anos, eu parei de trabalhar para os americanos e lancei esse álbum chamado Shampoo. Também lancei recentemente um artbook e lancei um outro artbook chamado Nos em Fúria há 2 anos atrás. E acho que é isso. Bom, meu nome é Rod Reis, eu sou colorista atualmente, eu sou colorista da DC Comics, desde que eu entrei no mercado. Eu comecei faz uns 10 anos para mais, acho que um pouquinho mais, se for contar a época da Trama, Holly Avenger, não sei se vocês lembram, tipo, teve uma época que o Brasil tentou parecer a Image, e eu comecei nessa época. O que foi bom porque tentar parecer a Image queria dizer que precisava ter a cor de computador. E foi nessa época que eu fui um dos primeiros a tentar ver como que faz cor digital, como o pessoal dos Estados Unidos trabalha com cor digital e tal. E uma vez que eu comecei, que eu vi que... Sim, na verdade eu queria fazer desenho, mas como todo mundo queria que eu colorisse, eu acabei colorindo. Mas atualmente eu tô com a Liga da Justiça e o Aquaman. A Liga da Justiça com o Ivan Reis e o Joe Prado e o Jeff Jones. E o Aquaman, que a gente começou nos 952 com essa equipe. Agora é o Paul Pelletier e o Jeff Parker que tá escrevendo. O que eu gosto de fazer é quadrinhos. Eu gosto de trabalhar com quadrinhos e a cor me permitiu entrar nesse meio de quadrinhos, me permitiu fazer parte disso, e hoje eu quero escrever as minhas histórias, hoje eu quero desenhar, hoje eu quero criar meus personagens, e hoje eu quero me considerar mais do que um colorista de quadrinhos. Eu gosto de pensar que eu sou um quadrinista, um criador de histórias, e enfim, é isso que no final eu quero fazer até a hora que eu morrer. Bom, todo mundo falou que tem que estudar, tem que batalhar, mas assim, a questão também é o que você vai estudar. Você quer fazer mangá? Você vai estudar só mangá? Você não vai estudar outro estilo, você não vai conhecer outras coisas, você não vai buscar outras referências? Não. Eu acho que o importante também é estudar, mas assim, abrir o leque de opções e de referências. E você quer fazer realista? Brinca com mais caricato, mais infantil. Você quer fazer mangá? Tenta estudar não só anatomia de mangá, mas estudar anatomia realista também. Faz modelo vivo, estuda coisas mais realistas e tenta estudar de tudo, porque quanto mais você estuda e estuda outras referências, só acrescenta no seu trabalho. Obrigado pelo convite aí do Corvo, mais uma vez. E, bom,
Eu desenho desde criança e também não morava em São Paulo. Eu vim para São Paulo para estudar desenho. Aí eu conheci a galera, tipo, tive aula com a maioria deles aqui. Comecei a trabalhar com história em quadrinho em 2008, através eu peguei um trabalho junto com o Roger, para ajudar ele no X-Men. Foi assim que eu entrei no mercado. Antes eu tinha feito um monte de teste e tal, umas páginas horrorosas de teste lá e não deram certo. E aí deu certo quando eu comecei a trabalhar com o Roger e tudo. Aí desde lá pra cá eu tenho pego assim, regularmente assim, alguns títulos. Fiz X-Men, fiz Homem-Aranha, fiz Hulk, fiz algumas coisas pra DC também, Lanterna Verde, Super-Homem. E é isso, eu trabalho a maior parte do tempo com história em quadrinho para super-herói. E de vez em quando eu faço algumas ilustrações para Abril também, editorial e projeto autoral, né? O projeto autoral eu lancei esse aqui em 2000 acho que foi no ano retrasado, e o Another Planet, que foi no começo desse ano, é o segundo. E o que me dá mais prazer de fazer são os meus projetos autorais, assim, né? E desenho em sketchbook, essas coisas, mas desenhar também vai ser uma coisa pro resto da vida, eu acredito. Quanto à rotina, eu tenho uma rotina meio bagunçada, assim, na real, assim. Às vezes eu troco o dia pela noite, eu fico, sei lá, trabalhando das 2 da tarde até 2 da manhã, e aí depois, às vezes, quando eu me canso disso, eu inverto, eu tento acordar cedo, apesar de detestar acordar cedo, eu tento acordar cedo para ter uma vida útil mais normal, assim, sabe? Acabar de fazer um horário comercial, né? Tipo, começar a trabalhar 9 da manhã e terminar umas 6, 7 da noite e depois ir fazer qualquer outra coisa, assim. Quando eu estou fazendo projeto autoral é meio parecido, assim, né? Só que aí eu faço página, aí faço alguns sketches, aí vou tentar fazer uma pintura, alguma coisa assim. Mas é meio que uma jornadinha de 12 horas por dia de trabalho, mais ou menos, assim. Acho que é por aí. Bom, uma dica para quem quer seguir na área aí de desenhista, para trabalhar com ilustração, história em quadrinho. Eu acho que é ter muita persistência, estudar bastante, produzir bastante, né? Não pode ter muito espaço para preguiça, tem que produzir bastante, tentar estudar de tudo, desenhar de tudo um pouco, principalmente no começo, sair da área de conforto, né? Igual ela falou que tem dificuldade de desenhar homem, então tem que desenhar mais homem. Se tem dificuldade de desenhar cachorro, então tem que desenhar mais cachorro e assim por diante, assim. E não ter pressa também, eu acho que é por aí. Bom, meu nome é Davi Calil, né? Eu sou ilustrador, trabalho também com história em quadrinhos, com pintura, dou aula também de pintura. Para falar um pouco do que foi, né? Para resumir um pouco a minha carreira, ou o que foi entrar nessa coisa de viver de desenho, né? Porque eu acho que aqui, se marcar todo mundo, uma boa parte de vocês deve estudar desenho, alguma coisa do gênero, e para muitos existe o sonho, né? Que você tem desde criança, às vezes de querer viver disso, né? Que é misturar algo que te dá prazer com o trabalho, né? Que parece que é sempre algo que vai ser chato na sua vida. Daí quando você consegue trabalhar com algo que você gosta, realmente é uma recompensa muito grande, né? Quando eu pus na cabeça que eu queria trabalhar com desenho, era qualquer coisa que tivesse a ver com desenho, né? Então eu sempre sonhei mesmo em trabalhar com animação, não necessariamente ser animador, mas me envolver no processo da criação de uma animação. Mas realmente há 10 anos, quando eu comecei a trabalhar, não existia isso no Brasil. Era dificílimo, existiam alguns estúdios, tinha um estúdio em Santos, um em São Paulo, que fizeram alguns episódios do Aladdin, tinha publicidade, mas nada feito assim no Brasil desde o começo, com roteiro no Brasil e tudo mais, era dificílimo. Só que nem sempre é fácil, né? Você chegar num ponto de conseguir viver de uma coisa que é uma paixão que você tem desde criança, né? Tem muitos caminhos diferentes que podem ser feitos para isso, né? Eu conheço meus amigos aqui, cada um tem uma história para contar diferente.
E a minha foi mais ou menos a história de quem... Eu cresci numa cidade de interior, menor do que a minha cidade é Guararema, interior de São Paulo, mas tem no máximo 30 mil habitantes. Sabe? Então é uma cidade que tem escassez de tudo, assim, que é informação. Eu ainda sou de uma época que nem internet tinha. Quando eu era moleque, era anos 90, começo dos anos 90, não tinha direito a essas coisas. Então o acesso à informação realmente era muito restrito. Vocês vivem hoje numa época que é muito mais privilegiada. Assim. Eu vejo mais o pessoal novinho. Vocês já vão, mesmo que vocês cresçam numa cidade interior, vocês vão ter acesso, vocês vão saber quem são as pessoas, o que é feito no resto do mundo. Antigamente não tinha mesmo. Você via na TV alguma coisa, num jornal, quando saía. Ou assim como esse evento que vocês estão hoje, que vem um monte de profissional de outra cidade falar da vida deles. E para mim foi o desafio de conseguir sair da minha cidade e ir para São Paulo e fazer os contatos, estudar com as pessoas certas, descobrir qual o caminho das pedras, assim, né? Eu nunca tive um trabalho muito comercial de super-herói, eu nunca consegui fazer isso bem. Então, meu trabalho é um pouco mais de humor, é mais cartoon, inclusive. Eu fazia muita caricatura quando eu era novo, fazia coisas relacionadas a isso. E depois eu fui trabalhar, quando eu vinha fazer quadrinho mesmo, já era um quadrinho voltado para o humor. Foi o que, os trabalhos de quadrinho que eu fiz, foi o que chamaram a atenção do diretor do Historietas. E daí ele me chamou para trabalhar no Historietas por conta dos quadrinhos que eu estava fazendo. Eu trabalhei para a revista Mad. Foi uma das primeiras vezes que eu fiz quadrinho autoral, assim. Eu não sei se vocês conhecem a Mad, mas eu lia muito. É uma revista bem de humor escrachado, assim, né? E nesse caminho eu acabei trabalhando com ilustração editorial, fiz muita coisa para a revista Mundo Estranho. Para quase todas as revistas da Editora Abril eu trabalhei já, assim. Lá virou o quintal de casa, assim, sabe? Em São Paulo é a maior editora que tem muitas revistas, então fica fácil você achar um caminho ali dentro. Trabalhei para tudo quanto é jornal, revista, livro, capa de livro, essas coisas. E mais recentemente eu tenho feito design de personagem para animação. Eu trabalhei agora numa animação que chama Historietas Assombradas, está passando na Cartoon Network. E eu vou trabalhar na segunda temporada agora, até com o Arthur Fujita também, o rapaz que vai se apresentar já aqui. Outra coisa que eu toquei também na minha vida foi a pintura, que é algo que eu gosto, que eu trago assim desde muito tempo. E o meu desafio hoje em dia é mesclar a linguagem da pintura, que é uma coisa mais que veio do realismo, da coisa clássica, né, do processo de pintura a óleo e tudo mais, com o desenho de cartoon, com o desenho infantil escrachado, de humor besta, que eu gosto, assim, que eu adoro. Mas basicamente o meu caminho foi esse, foi adorar desenho desde novo. Eu sempre tive um apoio dos meus pais, mas era aquele apoio assim, faz, mas arruma uma profissão de verdade e desenha pro hobby, sabe? Eles tinham medo de me ver passar fome, sofrer, essas coisas e tal. Que eu acho que não tem muito o que evitar, assim, quando a pessoa... Eles sempre deram um apoio, mas era sempre torcendo para que eu desistisse. Só que eu acho que uma hora eu decidi mesmo, e eu acho que quando eu saí de casa e me mantive, comecei a pagar minhas contas, eu não precisava pedir mais dinheiro para eles. E eu vivia de desenho, eu acho que foi a hora que eles ficaram mais tranquilos, assim, sabe? Quanto ao meu futuro, sei lá. Eu acho que é normal, né? Uma preocupação que todo mundo tem, né? Eu vou tentar falar algo que complementa o que eles falam, porque estudar te dá a base. Mas eu acho que também, tão importante quanto, quando você adquirir a base, é encontrar qual que é a sua. O que te faz feliz? Porque só desenhar não faz as pessoas felizes. Desenhar é uma coisa muito abrangente. Você tem que saber, dentro do universo do desenho, aonde que é o seu espaço, aonde o seu trabalho vai ganhar força. Como eu falei, para mim, quando eu tentei fazer super-herói, não rolou. E não foi por falta de estudar. Eu sempre estudei muito. Era por não corresponder ao que o mercado pede, eu não conseguia fazer. Ficava chato, ficava sem graça. Então, em algum momento, eu decidi um outro caminho e eu sou muito mais feliz por isso. Eu acho que depois que vocês tiverem adquirido a base, feito o que eles falaram, encontre o seu lugar ao sol aí, ou o seu lugar no universo do desenho aí. Rape! Do the hammerlock! I do the hammerlock! I do the hammerlock in turkey necks! I do the hammerlock! I do the hash on your turkey necks! Everybody's doing it! Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Fujita, sou ilustrador, quadrinista, estou tentando ser roteirista também, vamos ver se vai rolar, né? Eu trabalho
mais de 10 anos no mercado já. Comecei numa escola também de desenho, né, na antiga fábrica de quadrinhos, que hoje virou Quanta Academia de Artes. Não sei se vocês conhecem, uma escola conceituada lá de São Paulo, né? Eu fui para lá porque eu não sabia como ser desenhista quando eu era pequeno. Eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, você nasce lá para ser torneiro mecânico, para trabalhar em automóveis, né? Meu pai acho que gostaria que eu tivesse trabalhado com automóveis na época que eu comecei, né? Mas foi o que deu, né? E então eu fui para uma escola de desenho para tentar descobrir como é que virava desenhista. Uma escola como aqui o Corvo, né? Isso aí, continuem aqui. Inclusive queria agradecer, não agradeci, né, o convite e o tratamento de todo mundo aqui, né? O pessoal foi todo mundo muito simpático. Mas é isso, eu trabalho com ilustração para livros didáticos, ilustração para revistas, como o Recreio, o Mundo Estranho. Já trabalhei como colorista para o mercado americano de quadrinhos também há alguns bons anos, né? E eu vou fazer junto com o Davi e mais o Greg, que não veio, não pôde vir hoje, né? A gente vai produzir um dos álbuns do Maurício de Souza, da Turma da Mata, que é o Jotalhão e mais a turma dele lá. Eu acho que um dos segredos dessa profissão é saber equilibrar talento com perseverança. Não adianta nada você ser genial, só que se você não sair de casa para mostrar seu trabalho para as pessoas, você não vai conseguir emprego. Só que também não adianta nada você sair adoidado atrás de trabalho, só que seu trabalho é ruim, né? Se você conseguir equilibrar as duas coisas bem, a chance de sucesso eu acho que é maior. É isso.